Hoje falaremos sobre o arrependimento das obras mortas. Mas o que são as obras mortas e por que precisamos de se arrepender? Segue o link YouTube aqui e tudo será revelado. Paz para todos. O arrependimento de obras mortas é o primeiro fundamento listado em Hebreus 6:1. Esse versículo fala sobre o arrependimento de obras mortas. O que são obras mortas? São as ações de uma vida sem Deus, ações erradas e atos de autojustiça. Essas ações são chamadas de pecados na Bíblia, embora haja muitos sinônimos nas Escrituras como transgressão, iniquidade ou maldade. O amor de si mesmo, oposto ao amor de Deus, causa pecado e resulta no homem seguir seu próprio caminho, como mencionado em Isaías 53:6. Todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. É dito que precisamos arrepender. O arrependimento é uma decisão, não uma emoção. É um ato de se afastar do pecado em direção de Deus e a justiça e traz mudanças visíveis em nossa vida. Uma mudança interna na mente e na maneira como pensamos também ocorre. Quando você se arrepende, você reconhece o Deus único e verdadeiro, percebe que é um pecador, pede perdão a Deus e aceita o seu plano de salvação através de Jesus Cristo. A origem do mal é Lúcifer, também chamado Satanás, e este mal existia antes da criação do ser humano. E quando homem e mulher foram criados, Satanás os levou a pecar contra Deus. A penalidade, por isso, foi a perda do seu relacionamento com Deus e a morte espiritual e a morte física do seu corpo. Por causa disso, a morte chegou a todos os homens. Cada pessoa herdou a natureza básica do pecado e enfrentou os castigos da morte física e espiritual. E cada um de nós pecou enquanto nos rebelamos contra Deus pela desobediência às suas leis, mandamentos e estatutos. Tiago 1,14 diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando está e atrai e seduz. O arrependimento é necessário para evitar a morte espiritual e receber o dom do perdão de Deus. Também é necessário para entrar no reino de Deus e viver com Ele eternamente. O arrependimento foi a primeira mensagem pregada por Jesus quando disse: arrependai-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. A bondade de Deus, o chamado de Deus Pai, o chamado de Cristo e a tristeza divina, a pregação e a repreensão, tudo isso nos leva ao arrependimento. O arrependimento também deve ser combinado com a fé, como Jesus disse claramente: arrependa-se e cria no Evangelho. Devemos então também ser batizados, Atos 2,38, e fazer boas obras, também chamados de frutos, que testificarão que houve verdadeiro arrependimento ou não. Obrigado por ouvir.